Olá, olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui quem tem o prazer de vos cumprimentar é o seu irmão em Cristo, pastor João Batista, que já quer te saudar com a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certo? E hoje a gente vai falar um pouco, muitas pessoas pediram para que eu desse a minha opinião e estou aqui para dar a minha opinião a respeito desse fato tão polêmico que as pessoas costumam chamar de cura gay. Isso mesmo. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o que eu acho da cura gay no meu ponto de vista. Então vem comigo que com certeza Deus vai edificar a tua vida através desse vídeo. Então vamos lá, pessoal, estou passando aqui para dar a minha humilde opinião no que as pessoas estão chamando de cura gay, né? Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso, mas antes de entrarmos no assunto, eu quero deixar com vocês, como de costume, um versículo da palavra de Deus para a gente dar início ao nosso vídeo de maneira, digamos, espiritual, porque esses vídeos que são gravados no canal é para quem acredita, né, que Deus é a salvação, é a libertação, é a cura. Então o salmo para nossa meditação está no Salmo 34, versículo 19, que diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas. Então fica aí esse salmo para a tua meditação, no nome de Jesus. Então esse é o versículo base para a gente dar início à nossa conversa. Assim como muitos estão dando a sua opinião, eu também quero dar a minha opinião a respeito do que estão chamando de cura gay, né, esses últimos meses, por conta do acontecido com uma determinada pessoa. Muitas pessoas têm se unido para falar sobre esse assunto, criticando principalmente a metodologia da igreja evangélica. Então, antes de mais nada, eu quero deixar muito claro que a questão de mudança, digamos, eu tenho um gênero e se me sinto infeliz com aquele gênero e quero mudar, ela existe desde que o pecado entrou no mundo, que existe muitas pessoas infelizes com diversas coisas na sua vida, não somente com questão de gêneros, mas de pele, de cor, de raça, enfim, existem inúmeros fatores que fazem com que o indivíduo se sinta infeliz, insatisfeito com relação à sua própria vida. Então a gente não pode dizer que a igreja evangélica ela determinou isso e impõe isso sobre a sociedade, não. O principal argumento que é utilizado quando se entra dentro de uma congregação evangélica e que se deseja mudar é a palavra de Deus, porque a base de toda a igreja evangélica que realmente segue os princípios da palavra de Deus, a base principal vai ser a Bíblia, e é a Bíblia que condena o pecado. A Bíblia deixa muito claro que o pecado faz separação entre nós e o reino dos céus. Então não tem essa de querer utilizarem, dizer que é a igreja evangélica quem criou esse sistema de cura gay, que é a igreja evangélica que impõe que as pessoas mudem, abandonem os seus pecados, os seus erros. Não é a igreja evangélica que impõe isso. Quem impõe isso é a própria palavra de Deus, ou seja, é Deus quem nos orienta e digamos, nos ensina que a gente precisa mudar para entrar no reino de Deus. Então, se eu chego em determinada igreja evangélica que a base daquela igreja é a Bíblia, eu vou entender que o Senhor me ama, né, quanto pecador, Ele me ama e tem para mim salvação. Se
eu me arrepender dos meus pecados e procurar não cometê-los mais, porque o Senhor me ama quanto pecador, mas Ele abomina o pecado, Ele odeia o pecado. O Senhor, Ele não tem parte com o pecado. Então devemos entender que a questão da cura gay, o fator de que eu era um homossexual e entrei para a presença de Deus, eu preciso voltar às minhas origens. É simples e fácil. Eu não nasci gay, eu não fui constituído gay desde do ventre da minha mãe, não. Ao contrário, a palavra de Deus diz que antes que a gente se formasse no ventre materno, o Senhor já havia nos escolhidos para sermos profetas do Senhor. Então, o Senhor, Ele nos lança nesse mundo com um propósito, e o propósito principal de todo ser humano é de buscar agradar a Deus. Só que, infelizmente, quando a gente vem para esse mundo, que a gente passa a conhecer o pecado, a gente comete muita coisa que desagrada a Deus e acabamos nos distanciando do Senhor. E quando a gente recebe Jesus na nossa vida, o interesse principal é de agradar a Deus. E a gente sabe que não tem como agradar a Deus vivendo no pecado. E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque a vida em Cristo, a vida com Deus, é uma vida de renúncias. A gente tem que renunciar mesmo. Não fique pensando que viver com Deus vai ser uma vida de facilidade. Eu sou homossexual, eu sou gay, eu vou entrar para a presença de Deus, eu vou continuar gay. Que isso não é evangelho. Isso não é algo que agrade a Deus. Se eu tenho os meus pecados, eu preciso buscar forças em Deus para que eu possa resistir ao pecado, para que eu possa me separar do pecado e me aproximar de Deus. E o Senhor é quem nos confere graça para que isso aconteça. Como eu falei anteriormente, todos nós temos o seu processo. Todos nós passamos por uma luta. Quem é hétero passa pela sua luta, quem é homossexual também passa pela sua luta. Enfim, existem pessoas que passam por luta no casamento, no trabalho, na vida, digamos, na sua vida secular. E existem diversas áreas onde o homem vai ser provado e vai ser realmente precisar resistir. Então não existe evangelho sem renúncia, não existe conviver na presença de Deus sem renunciar ao pecado. Se alguns durante esse percurso não suportam o processo, se alguns durante esse período que estão com Deus não aguentam, a gente não pode generalizar. A gente não pode usar, digamos, o exemplo de alguém para generalizar tudo isso, porque desde que o mundo é mundo, existem pessoas que conseguem se libertar e outras não conseguem. E durante o decorrer desse processo, desse caminho, muitas coisas podem acontecer. Então, o que eu falo, o que eu tenho a dizer sobre a cura gay, quem é a cura é Jesus, não é a igreja que impõe, dizendo que você tem que abandonar o homossexualismo, que você tem que abandonar o pecado. Quem impõe isso é a palavra do Senhor, e a Bíblia é a palavra de Deus. É viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Então quem convence o homem de que ele precisa se arrepender dos seus pecados e mudar é o próprio Deus. Aconteceu isso comigo, eu tenho autonomia para falar sobre isso, pois eu vivi mais de 10 anos no homossexualismo, nas práticas diretas do homossexualismo. E eu sei, meu irmão, que não tem como outra pessoa convencer ninguém do que o que você está fazendo é errado. O único que pode te convencer do teu pecado é o Espírito Santo de Deus. E ele faz isso com aqueles que dão lugar para ele. Muitas pessoas não entendem. Por quê? Porque para entender precisa realmente passar pelo processo, precisa ter essa experiência. Eu não tenho total autonomia para falar da vida de ninguém se eu não tenho a experiência que ela tem. Então eu preciso vivenciar, eu preciso entender. E isso só vai acontecer quando eu estiver na pele dela, Então eu tenho autonomia para dizer que existe sim cura para o homossexualismo. A cura é Jesus. A cura é uma vida de renúncia. A cura é uma vida com Deus. É se empenhar em obedecer e agradar a Deus, porque Ele é a fonte de vida e de salvação para todos aqueles que crê.
Se eu creio, Deus sim pode ser a minha maior cura e a minha salvação. O Senhor, Ele é o único que pode nos libertar de todos e qualquer tipos de pecado. Ele é o único que tem o poder de nos tirar da lama do fundo do poço e nos colocar em uma rocha firme e inabalável. Mas é necessário que a gente se renda, é necessário que a gente se entregue. E é por isso que por muitas vezes tem pessoas que desistem desse processo de renúncia, desse processo de abrir mão de si mesmo, de abrir mão daquilo que quer, que pensa. Porque receber Jesus na nossa vida significa que não mais viverá nós, mas Cristo passará a viver em nós. E Ele é a fonte de toda salvação. Ele é a fonte de toda vida. A vida aqui nesse mundo, ela é passageira. A vida aqui nessa terra, ela é temporária. E quem visa o reino de Deus tem que abrir mão da vida aqui na terra. João, ele já diz, olha, não ameis ao mundo e nem as coisas que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a gente vai viver sim conflito, a gente vai viver nessa batalha constante, lutando contra a carne, contra os desejos, contra o próprio pensamento. Mas, meu irmão, a gente vai ter em Deus graça, porque no final de tudo o Senhor nos dará uma coroa da vida que Ele dá para aquele que Ele ama. Então a gente tem que batalhar, a gente tem que lutar, a gente tem que buscar em Deus, porque a cura é Jesus. Eu não canso de dizer isso, porque hoje eu sou alguém transformado por Deus. Hoje eu posso dizer que eu recebi a cura divina. Porque alguém que vivia diretamente nos pecados do homossexualismo, vivia diretamente nas práticas homossexuais, fazendo tudo o que o inimigo gostava e conseguir, de alguma maneira, ser transformado. Quem é o homem que pode fazer isso? Ninguém. Não é a igreja que faz, não é o pastor que faz. Quem faz isso é o próprio Deus. É Ele quem transforma o homem pecador em um servo de Deus, em um homem santo. É Deus quem faz isso, não é seres humanos. A caminhada é árdua, a luta é constante, mas a vitória é certa para aqueles que perseverarem em Deus. A vitória é certa para aqueles que não desistirem, para aqueles que ficarem firmes com Deus. No final, haverá uma coroa da vida que o Senhor só dá para aqueles que Ele ama. Amém? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Essa foi a minha rápida opinião. E eu conto com vocês para que se inscrevam no nosso canal, curtam, comentam e compartilhem para mais assuntos relacionados a este, tá bom? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.